Dia 6. Seu filho consegue decifrar mensagens sutis? A maneira de nos sentarmos e olharmos o que sentimos, o que dizemos ou deixamos de dizer, tudo em nós comunica uma mensagem. As pesquisas revelam que somente 7% da comunicação interpessoal é verbal. Do restante, 38% fica a cargo do tom de voz e 50% fica por conta da comunicação não verbal, como expressão facial e gestos. Por isso é importante que as crianças aprendam a interpretar as mensagens sutis que são dirigidas a elas. As crianças pequenas têm uma habilidade natural de perceber os sentimentos dos pais, mas elas costumam entender as palavras literalmente. Elas também podem ficar confusas quando a linguagem gestual e o tom de voz de uma pessoa transmitem uma mensagem diferente das suas palavras. Um dia, Tiago chegou da escola chorando. Tomás, um colega de sala valentão, gostava de derrubá-lo e chutá-lo. Tentando conter as lágrimas do filho, a mãe de Tiago explicou que Tomás provavelmente era uma criança solitária, sem muitos amigos, e fazia isso apenas para chamar a atenção. Ela propôs que Tiago convidasse Tomás para vir à sua casa depois da escola. Alguns dias depois, quando Tomás chutou novamente, Tiago tinha uma nova interpretação do evento, e por isso reagiu de maneira diferente. Ele disse: Tomás, vamos ser amigos? Você gostaria de ir até a minha casa depois da escola? Esta foi a primeira vez de muitas experiências agradáveis que tiveram juntos. A maioria dos especialistas concorda que antes de aproximadamente 10 anos de idade, as crianças não têm capacidade para fazer abstrações. Quando os acidentes acontecem, elas frequentemente precisam de ajuda para entender, por exemplo, que não são más pessoas porque derrubaram leite ou porque quebraram um presente. A raiva que demonstramos imediatamente após situações como essas, especialmente com um olhar ou outras indiretas não verbais, pode ser devastadora para uma criança. Essa raiva é uma das mensagens sutis mais comuns. Costumamos negá-la com palavras, mas a confirmamos com nossas emoções e por meio de uma comunicação não verbal. Depois que a criança percebe a raiva de um pai, nenhuma explicação poderá apagar o seu medo e o seu sentimento de rejeição. Uma tática muito melhor é admitir a raiva e garantir ao seu filho que ele ainda é amado. O reconhecimento do verdadeiro sentimento serve para verificar o que a criança ouviu não verbalmente e diminuir em grande parte o medo dela. Os pais frequentemente usam mensagens sutis para manipular as crianças. Lançamos aquele olhar magoado quando uma criança faz algo que não gostamos. Somente alguns anos mais tarde, ela será capaz de reconhecer esse comportamento como a causa de sentimentos reprimidos como culpa e raiva. Quando usarmos essa forma de manipulação, precisamos admiti-la abertamente e pedir desculpas. Quando a criança entra na fase da puberdade, seu raciocínio mais racional e abstrato é aperfeiçoado. Ela consegue interpretar as mensagens sutis. Na verdade, essa capacidade avançada de ler os sentimentos e a atitude dos pais nos pega de surpresa quando somos incoerentes. Por exemplo, geralmente ofendemos o idealismo da juventude quando, de um lado, afirmamos a importância da igreja e, de outro, criticamos o sermão do pastor. Quando se tratar de roupas, músicas ou qualquer outra coisa, você pode encorajar um relacionamento saudável quando suas opiniões diferirem das do seu filho, revelando as suas maneiras de pensar. Filho, isto é apenas o que eu penso. Você concorda? Estas são algumas sugestões para você se lembrar em relação às mensagens sutis. Primeiro, o toque é talvez uma das facetas mais importantes da comunicação não verbal. As crianças precisam ser abraçadas, afagadas e receber mensagens de afeto,
principalmente depois de ter recebido um castigo. Mesmo quando você tenha de dizer palavras duras ou corrigir a criança, o seu toque afetuoso renovará a confiança do seu filho em amor. 2. Esteja atento ao tom da sua voz e às suas expressões faciais quando falar com o seu filho. Pense no que essas mensagens podem estar comunicando e se elas são coerentes com as suas palavras. 3. Esfregar as mãos, girar um anel, mexer no cabelo, fingir que está fazendo algo, apertar botões ou joias ou olhar ao redor, tudo isso indica sentimentos e atitudes contidas como nervosismo, aborrecimento ou raiva. Esteja atento a esse tipo de indireta que você ou o seu filho pode estar dando. Ajude a sua família a aprender a interpretar o silêncio. Ele pode expressar uma variedade de sentimentos que vão desde a culpa ao pesar ou choque. Se você pensa que o seu filho pode estar interpretando mal o seu silêncio, diga algumas palavras para esclarecer os seus sentimentos. Por exemplo, se você está quieto porque está preocupado com um parente doente, explique para o seu filho: não pense que você está zangado. É por outro motivo, não é com você. Ajude o seu filho pequeno a interpretar os acontecimentos diários e as suas próprias reações a eles. Brinque de descobrir mensagens escondidas por trás de slogans e imagens da TV e revistas. Use a sua habilidade em ouvir e identificar para comunicar com a sua própria família. Encoraje a sinceridade. Peça para o seu cônjuge ajudá-lo a ficar mais atento aos sentimentos e mensagens que você está comunicando. Seja coerente. Reconheça os seus próprios sentimentos. Procure não forçar o seu filho a sentir algo que ele pensa que deveria sentir. Isso fará a criança a ser inconsistente em sua comunicação. Quando seu filho questionar sobre uma mensagem velada, admita: a sinceridade é melhor do que uma atitude contraditória. Uma comunicação clara e íntegra pode ser uma marca no modo de vida de sua família. Se vocês se gostarem o suficiente para ajudarem uns aos outros a entender a mensagem completa.